Bem-vindos a mais um podcast da CapTable, a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil. Com mais de 8 mil investidores ativos, mais de 70 projetos captados, sempre um bom projeto em captação lá. Acessem a nossa página que vocês vão ter acesso a isso. Hoje a gente vai estar aqui apresentando um estudo, talvez em primeira mão, né? Não posso garantir que seja em primeira mão aí, né? Mas um estudo muito interessante sobre o mercado privado, falando aí sobre Venture Capital e Private Equity nas últimas décadas, né? E para apresentar esse estudo aqui, trouxemos um convidado muito especial aí. Vou deixar nas palavras dele aí para se apresentar para nossa audiência, mas é o Frederico Wiesel, da Spectra, vai trazer um pouco mais para nós aí sobre ele. Muito obrigado pela presença. Um prazer aí, Fred. Obrigado, Leonardo. O prazer é meu. Uma honra estar aqui com vocês, então agradeço de verdade em nome da Spectra o convite. Falando um pouquinho da Spectra, depois eu falo rapidamente sobre mim, mas a Spectra é uma gestora de programas de investimentos em alternativos. A gente aloca capital em quase todas as classes de ativos dentro de alternativos e líquidos, desde Venture Capital Early Stage, Growth, Private Equity tradicional, Special Seeds, que engloba Deep Financing, pré-precatórios, disputas judiciais privadas, por aí vai. A gente investe em mineração também e também até Search Fund. Hoje a gente é o principal investidor de Search Fund da América Latina. E a gente possui um modelo de investimento que é sempre associativo com outros gestores. Então a gente pode investir tanto através dos fundos desses gestores, que a gente chama de investimentos primários. A gente investe também diretamente nos ativos finais, mas sempre acompanhando rodadas. A gente não lidera essas rodadas, então sempre tem gestores terceiros liderando. E também um terceiro pilar de investimento é o que a gente chama de secundário. A maioria desses fundos eles são ilíquidos, então às vezes no meio do caminho algum desses cotistas precisa de liquidez, por qualquer que seja o motivo, e a gente provê liquidez para esses cotistas que o queiram. Então hoje a gente gera aproximadamente 6 bi, e especificamente sobre os estudos, a gente tem uma parceria com o INSPER e a BVCAP, que esse é um dos motivos aqui do papo, né? A gente recorrentemente solta estudos sobre a indústria, e é uma parceria que a gente já tem de super longo prazo com o INSPER e a BVCAP, e são estudos diversos, desde retorno de fundos, retorno de ativos, compensation das pessoas que trabalham, termos, impacto de dólar, por aí vai. Boa. Até recomendo para quem está ouvindo aqui, se procurar Spectra aí em canais de YouTube ou podcasts mesmo, tem sempre alguém lá trazendo um conteúdo bastante interessante sobre esse mercado aí que ainda, né, bastante desconhecido para muitos, né, nesse modelo de investimento. O próprio Fred aí tem um episódio lá na Ambima, lá super interessante também, recomendo aí que vocês deem um play ali no episódio. Mas me conta um pouco mais aí sobre o Fred, né? Deixa eu entender aí quem é o Fred, como é que chegou na Spectra, por que gostou dessa modalidade de investimentos e tá aí liderando aí. Tá bom. Bom, basicamente eu comecei minha carreira na Spectra em 2015. Naquela época a Spectra era bem menor do que é hoje. E eu sempre me interessei por investimento e acho que o mercado de alternativos é uma avenida ainda de crescimento enorme no Brasil, tem muito a se desenvolver ainda, então sempre me interessei por esse lado. E acabei me juntando à Spectra, como eu comentei, desde 2015. Eu fiquei de 15 até metade de 21, onde eu saí para fazer um MBA fora, fiquei 2 anos nos Estados Unidos. Quando eu estava lá, eu acabei estagiando também em outras gestoras de investimento, especialmente em alternativos. Eu acabei indo trabalhar num Fund of Funds de Venture Capital na Carolina do Norte, depois eu fui para um Fund of Funds de Private Equity em Boston, depois eu até fui para Israel para trabalhar num fundo de VC lá também. E aí depois eu acabei tendo uma passagem também na Núcleo Capital, que é um fundo de ação long only, também um estágio durante o meu MBA, durante 3 meses. Acabei finalizando o meu MBA em 23, voltei para a Spectra e agora estou como um dos sócios aqui da casa. Boa, muito legal. E falando aí sobre o estudo especificamente, né? Tu já trouxe aí que é uma parceria junto com o INSPER, com a BVCAP. Qual que é o objetivo desse estudo, né? O que vocês buscam trazendo esses resultados? Imagino que anualmente existe essa divulgação, né? Não sei se com esse intervalo ou como que funciona aí. Esse estudo especificamente a gente apresenta o retorno dos ativos investidos por Private Equity e Venture Capital dos últimos 30 anos. A gente tem duas fontes grandes de informação. Uma é, de fato, o próprio site da CVM, que muitos gestores reportam, né, as suas carteiras, e a gente acaba
tabulando todos esses dados e tirando insights sobre eles, mas nós, como Fund of Funds, também, muitos gestores nos apresentam os retornos deles para captar da gente, e com isso a gente também acaba tabulando esses dados, obviamente de forma confidencial, e a gente acaba agregando todos esses dados, gerando insights das indústrias, né? Então, esse estudo específico, a gente está apresentando o que é o retorno dessa indústria dos últimos 30 anos. Então, até detalhando um pouquinho, eu trouxe aqui alguns slides, né, alguns gráficos que eu vou passar só para embasar um pouquinho o papo, mas muita gente se questiona se investimento em alternativos no Brasil faz sentido, se entrega retorno ou não. E não só o que a gente acha, mas acho que os dados mostram que, de fato, historicamente, os retornos foram sim atrativos. Então, aqui a gente apresenta uma tabela do que é o retorno de toda essa amostra que a gente tem dos ativos investidos por Private Equity e Venture Capital nos últimos 30 anos no Brasil. E a gente vê que, na média, os ativos entregaram 39% ao ano, o que é um retorno extremamente interessante. E aqui a gente faz uma quebra entre investimentos de tecnologia e investimentos não de tecnologia. Tecnologia entregou 48% ao ano e não tecnologia entregou 34%. Você pode dizer que, nossa, 34 é bem menor do que 48, então tech é definitivamente muito melhor que não tech. A gente não entende dessa forma, porque mesmo 34% é um retorno extremamente interessante, extremamente atrativo. A gente vai depois detalhar alguns outros pontos de possibilidade de perda de capital em tech e não tech, que são alguns próximos slides, mas a indústria entregou e não foi só venture capital que entregou o retorno. Ativos de não tecnologia também apresentaram um retorno bastante expressivo nesses últimos 30 anos. E aqui, um gráfico que a gente acha interessante, Venture Capital tem meio que uma lógica que a gente chama de Power Law, que geralmente os fundos de Venture Capital eles investem 20, 30 ativos, quando um fundo de Private Equity investe em 5 a 10. E esses fundos de VC, que investem em 20 a 30, uma parte relevante perde capital e poucos ativos retornam muito, muito dinheiro, muito mais do que compensando as perdas. Então, esse gráfico a gente acha bastante interessante. Esse gráfico aqui, o da esquerda, como que a gente lê esse gráfico? A gente entende que 8% dos ativos investidos, né, 8% dos ativos de venture capital, os ativos de tecnologia, eles representaram 74% do valor, do retorno monetário, da contribuição para o MOIC, da média do MOIC. Então, isso é um power law muito grande. E 40% dos ativos viram pó. E aqui em não tecnologia é muito mais distribuído. Então, os principais aqui, 4% representam 20% do MOIC, só 9% vira pó. Então, uma distribuição bem, bem diferente. Aqui é uma outra forma de ver, mas não em MOIC, né? Não a atribuição do MOIC, mas especificamente em TIR. As barras em azul escuro é a amostra inteira, em cinza os ativos de tecnologia e os não de tecnologia são em amarelo. Então a gente vê que muitos ativos de tecnologia, eles perdem dinheiro. Só que os ativos que vão muito bem, eles vão muito, muito bem e compensam toda essa perda. Então, assim, de certa forma, são ativos com um risco diferente, né? Aqui a gente sempre tenta diferenciar o risco idiosincrático do risco sistêmico, né? Aqui, no final das contas, acaba sendo o risco idiosincrático, não o risco sistêmico, mas dá para ver que é um tipo de investimento diferente, talvez uma mentalidade do gestor que tem que ser diferente. Acho que o Private Equity ele tem mais uma cabeça de evitar grandes perdas e acertar ativos que vão entregar 2, 3 vezes, 4 vezes. O gestor de Venture Capital já é mais, vamos buscar as empresas que podem entregar 100 vezes, só que eu aceito correr risco de várias empresas que podem não dar certo. Acho que esse é um pouquinho da diferença de cabeça.
Boa. E além dessa diferença de cabeça, assim, se tu puder nos ajudar, que até na conceituação, vocês dividiram o estudo bastante em Private Equity, Venture Capital, Tech e Non-Tech, né? Os conceitos por trás de cada uma dessas classificações, assim, de maneira bem breve, né? Só pra gente, olhando os próximos slides ali, já ter esse conceito na cabeça. O conceito, principalmente de venture capital, assim, é uma linha um pouco tênue, mas eu diria que talvez venture capital, as empresas estão captando rodadas para financiar perdas, então elas ainda estão tendo prejuízo e estão captando para financiar essas perdas, mas mesmo que tenha unit economics bons ainda, mas ela está financiando essa perda. E eu diria que private equity é mais para financiar crescimento ou até secundárias, estratégias de buyout, onde os gestores compram controle, trocam o controle da gestão. Uh, mas é uma linha tênue, assim, acho que tem, principalmente de 2020 para cá, a gente começou a ver muitos gestores de private equity tradicional começando a entrar em ativos de tecnologia. Então, não é uma definição tão clara, mas a nossa definição é mais ou menos dessa forma. VC acaba financiando prejuízos, né, perdas, e private equity já são empresas que já atingiram alguns milestones, né, e acabam financiando principalmente crescimento. Acho que esse é um pouquinho da definição que a gente gosta de seguir aqui. E necessariamente no estudo, tudo que é Private Equity está como Non-Tech e Venture Capital Tech, ou tem uma segunda camada de classificação? Então, o que a gente classificou é tech e não tech. Então, Tá. por exemplo, uma gestora que foi sempre private equity tradicional e fez um deal de tecnologia, a gente classifica aquele deal como um deal de tecnologia. Por isso que a gente até apresentou entre tecnologia e não Certo. tecnologia e não VC e private equity para não dar muita discussão. Então, no nosso estudo a gente divide entre tech e não tech. Boa. Então, tu já mostrou ali, né, as principais diferenças entre o tech e não-tech, né? E como, olhando para outras classes de investimento, né? Tu trouxe, né, que os alternativos são são sim ativos atrativos, né? Mas eles são atrativos comparados com algo, né? Tu tem alguma comparação, assim, alguma métrica de outros ativos do retorno deles, seja pelo mesmo período, seja por um período também de longo prazo, assim? Acho que a melhor forma de se comparar, e no final acho que tudo tem custo de oportunidade, né? E acho que às vezes muitos investidores acabam esquecendo essa pergunta, né? Que o retorno é interessante de venture capital? Pode ser ou pode não ser, dependendo do que você está comparando, né? Acho que esse é o ponto. E no final das contas, a gente tem que comparar com todas as outras oportunidades de investimento que estão no mercado, né? Mas no final, acho que um grande estudo, um grande método de comparação é, no final dos contos, com o Ibovespa, que acho que são como alguns fundos nos Estados Unidos e algumas faculdades nos Estados Unidos comparam private equity com venture capital, que é o PME, né, que é o Public Market Equivalent, que você compara o retorno que você teria em private equity versus o que você teve na bolsa, né? A gente não apresenta nesse estudo especificamente, mas a gente tem estudos anteriores que a gente de fato compara o retorno de private equity com o retorno no Ibovespa, utilizando exatamente a metodologia de PME. Acho que essa talvez seja a melhor a melhor forma de comparação. A gente pode até circular depois com você esse estudo que a gente fez no passado, mas de fato esses dados mostram que também private equity gera alfa sobre Ibovespa. Boa, legal. Vou querer mesmo esse estudo. Eu costumo olhar um que é de fora, né? E aí, claro, por vezes a realidade dos Estados Unidos não bate exatamente com o cenário que nós temos aqui, mas lá trazia que o mercado de Venture Capital e Private Equity entregava os melhores retornos consistentes ao longo do tempo. Em alguns anos ele não ficava nos melhores retornos, mas sempre que olhava em janelas de 10 anos ele estava entregando acima dos demais ativos, né? E claro, né?
Obviamente tem o disclaimer aqui de que segue uma power law, como tu trouxe, né? Então, muitas vezes um ativo, né, pode ou um fundo, né, pode concentrar boa parte desses ativos que deram certo. Isso não quer dizer que qualquer investimento, né, dentro disso vai dar certo. E aí, talvez a importância de fundos, de fund of funds, né, para poder fazer essa boa diversificação. E acho que um ponto ainda mais interessante também é a gente tá falando sobre a média de retorno, né? Então a média de private equity entregou mais do que Bovespa e a média de fundos de ação. Então isso já é um indicativo interessante que mostra que a indústria faz sentido, mas acho que um outro ponto mais interessante ainda é a dispersão de retorno entre um gestor de primeiro e quarto quartil em diferentes classes de ativo. Então, se você pegar o primeiro quartil de um fundo multimercado e o quarto quartil de um fundo multimercado, a diferença vai ser pequena. Um fundo de ação, se você pegar o primeiro quartil e o quarto quartil, a diferença vai ser maior. Um fundo de private equity vai ser maior ainda. E de venture capital vai ser gigantesca. Então, não só a média é maior, mas se você tem competência de seleção de bons gestores, você consegue gerar muito mais alfa selecionando os bons gestores de venture capital do que você ser o melhor alocador e a melhor pessoa para escolher o gestor de multimercado. Se você tem essa competência em mercados ilíquidos alternativos, venture capital, private equity, você tem um retorno muito maior do que a média. Então, essa eu acho que é uma diferença importante também que tem que considerar em private equity e venture capital. Boa. E no estudo, né, vocês trazem esses 30 anos de levantamento aí dos deals de captações e saídas, né? Ah, e vocês conseguiram identificar alguma espécie de tais janelas foram janelas que deram muito mais retorno sobre as outras, né? Isso porque no mercado sempre se diz que agora, esse momento que a gente está vivendo agora, custo de capital alto, então os valuations foram lá para baixo, mas são ativos ilíquidos com uma perspectiva de saída que há bastante tempo. O cenário, normalmente, da época da captação e do investimento não é o mesmo cenário da época de saída, né? Então, muito se diz sobre aproveitar esses ciclos, né, para conseguir fazer a saída aí sim quando esse ciclo estiver mais em cima, digamos assim. Vocês fizeram algum tipo de correlação disso ou o estudo ele só olha para esses 30 anos fechados? A gente tem um estudo de 2022 que eu vou apresentar um slide principal aqui, que esse estudo que você comenta agora né, no final de 23, ele é especificamente sobre ativos, né, sobre os deals, só que a gente tem o retorno dos fundos, né? E eu vou mostrar aqui, e tem bastante variação, tá? Entre os anos. Só que eu acho que dois comentários, a gente acha que talvez private equity ele é mais suscetível à economia do Brasil, e venture capital ele tem mais vou dizer, um beta tecnologia global. Por quê? Acho que até a gente tem um ecossistema grande, crescente de venture capital, mas os principais players locais que investem aqui, tem escritórios aqui, headquarters aqui, eles investem em early stage, seed, série A, até alguns série B. Mas as séries B para frente, o grosso vem de fundos globais, né? Então, se você não tem uma indústria de venture capital globalmente pujante, você acaba tendo muito menos rodadas que a gente chama de growth em venture capital. Você não tem essas rodadas B, C, D, E. Então, e obviamente essas rodadas elas são importantes para essas empresas elas crescerem, né, continuarem crescendo e trazendo retorno. Então, tem essa pequena diferença que eu acho que o private equity ele é muito mais suscetível à economia local. E o venture capital eu acho que é um beta, não é que é totalmente descorrelacionado, mas tem esse beta tecnologia, tá? Mas eu vou mostrar esse gráfico que ele mostra um pouquinho aqui a média de retorno. Esse é um estudo de 22 que a gente pode compartilhar com você também. E aqui em amarelo é a média de TIR de private equity, média de TIR de venture capital, e em tracejado é o primeiro quartil, então a gente vê que tem bastante variação, curiosamente até bastante em private equity. E é curioso que, como vocês sabem,
quando você capta um fundo, por exemplo, em 2010 ou 2011, você, o tradicional é este fundo ser investido ao longo dos 4 primeiros anos. Depois que você investe, você adiciona valor, faz a sua empresa crescer e pelos 6 anos seguintes você faz essa adição de valor e eventualmente, né, os processos de venda e você acaba tendo que liquidar tudo, vender todas as posições até o ano 10. Esse é meio que o padrãozão do mercado. O que isso quer dizer? Que não é que se você captar um fundo em 2011, especificamente em private equity, não é que a economia do Brasil em 2011 vai afetar o seu retorno. É a economia em 2015, 16, né? E se você vê, né, o 2015 e 16 foram anos ruins para o Brasil economicamente, e quem teve ali um retorno menor foi 2011, 12, 13. Então, assim, acaba fazendo sentido com essa lógica que a gente discutiu agora. Óbvio que ninguém tem bola de cristal, né? Então, essa é a dificuldade do market timing em private equity e venture capital, porque você tem que entender o que vai acontecer não amanhã, você tem que entender o que vai acontecer daqui a 4 anos. Essa é a grande dificuldade. Por isso que a gente não acredita muito em market timing nesses ativos alternativos, né? Mas sim tem uma grande variação. Boa. Acho que foi essa semana mesmo, estava vendo um estudo sobre os cotistas do fundo, ou dos fundos do Peter Lynch, né? Então, pô, um dos melhores gestores aí, né, de desempenho, e trazia que a maioria dos cotistas não tinha ganho dinheiro com o fundo porque tinha ou entrado no momento errado ou saído no momento errado, né? E aí acho que essa importância do timing aí é algo que faz muita diferença, né? Seja a hora da entrada e a hora da saída. Aqui, Mas eu acho que aqui é um pouco diferente, por quê? Aqui a gente está apresentando a média do mercado, mas esse exemplo do Peer Lynch que você mencionou, isso é bem padrão que no mercado diz que o retorno dos cotistas, da média dos cotistas, é menor do que o retorno na média do gestor. Mas por quê? A gente entende que gestores menores, com fundos menores, eles têm uma capacidade maior de ter retorno em excesso, né? E se você aumenta muito o seu fundo, você acaba tendo menos opções, né, você acaba arbitrando mais, né? Então, você não vai ter um retorno tão interessante quanto você teria se você tivesse um fundo menor. Então, a Spectra acaba buscando principalmente gestores, é, muitas vezes emergentes, gestores novos, gestores com fundos um pouquinho abaixo da média. Então, até esse comentário do Peter Lynch, muito do que acontece é o gestor, ele mostra um track record interessante, muitos cotistas querem entrar, Peter Lynch se tornou um gigante, né? O fundo se tornou muito, muito grande. E um fundo enorme, é muito difícil dele adicionar alfa. Então, isso acaba sendo mais uma questão micro do próprio gestor crescendo, né? Aumentando o tamanho do seu fundo e com isso diminuindo o retorno esperado, do que especificamente assim diferenças em safras, né, que é o que eu apresentei aqui, mas acho que o seu ponto é super relevante e a gente usa muito essa metodologia. A gente gosta sempre de buscar gestores com fundos menores, porque a gente acha que ali que está o grosso do retorno em excesso. E vários dos gestores que a gente conversou aqui em episódios anteriores trouxeram sobre, principalmente a safra aí de final de 20, 21 e 22, que aproveitaram para fazer saídas no portfólio, né? Mesmo saídas que ainda talvez pudesse carregar por mais alguns anos aquele investimento, mas era um momento super bom de saída, né? E alguns fundos ainda até puderam reciclar de certa maneira esse capital, né? Fazendo novos fundos com os cotistas ali. Então, cada um aproveitou a sua maneira aí, né, os diferentes períodos. E como tu trouxe aí que tem uma correlação com mercados internacionais, principalmente quando a gente olha para tecnologia, o que tem de efeito cambial nisso, assim, seja nos retornos, seja no próprio investimento, seja na captação desse recurso, né? Sempre se diz, pô, tá barato demais para o americano investir aqui, para o europeu investir aqui, né? Então, qual é o efeito cambial dentro desses retornos? A gente tem outro estudo também que a gente soltou poucos meses atrás, que a gente também compartilha com você para você compartilhar com seus ouvintes, mas é um estudo especificamente sobre o impacto do dólar
E o que a gente vê, acho que talvez não só em investimentos alternativos, mas obviamente o nosso estudo é especificamente sobre Private Equity e Venture Capital, mas parece que o gringo está sempre na perna contrária. Quando o Brasil está bombando, quando o Cristo está decolando na capa do Economist, é quando todo mundo vem. Só que, curiosamente, exatamente nesse momento, não só o Brasil está bombando economicamente, só que o Brasil é muito volátil, então é possível esperar que nos próximos, né, no médio prazo, o pêndulo volte para o outro lado, mas também é um momento onde o real está apreciado. Então ele entra no pico do, da economia e no pico da apreciação do dólar. Então ele está sempre na perna contrária, parece. Então a gente tem esse estudo de dólar, ele é super interessante, que mostra que 78% das transações na nossa base que a gente pegou, eles apresentam um retorno menor em dólar do que o real, e é uma diferença de 7,5% na TIR. Então é uma diferença muito relevante. Dito isso, se o gringo tiver por gringo, né, eu falo, são investidores americanos, investidores internacionais investindo no Brasil, mas se tiver um investidor internacional sendo consistente e alocando sempre a mesma quantia todos os anos, faça chuva ou faça sol, essa diferenciação, esse delta de retorno de dólar em real fica muito menor, fica abaixo de 2%. Então, isso mostra que o grosso dos deals, né, muito das transações acabam ocorrendo exatamente nesses momentos onde é de se esperar que, no médio prazo, o Brasil é super volátil, é muito mais volátil do que os Estados Unidos, a moeda também é muito mais volátil. É de se esperar que, entrando nesses momentos onde os internacionais acabam tendo interesse para o Brasil, é de se esperar que eles tenham esse impacto grande. Mas então, como eu falei, é muito difícil fazer market timing em private equity, muito mais difícil fazer market timing de moeda. E se você quiser fazer market timing de private equity com moeda, fica muito mais difícil. Então é muito melhor você ter um programa, você ser consistente na sua alocação. Alguns anos você vai ser melhor, alguns anos vai ser pior, um vai compensar o outro. Na média você vai sim ter um retorno um pouquinho abaixo em dólar do que real. Mas a resposta é: tenha uma alocação consistente. A gente tem um gráfico aqui que eu trouxe, eu vou compartilhar. Aqui são cada uma dessas bolinhas é uma TIR, é um deal, né? E aqui são as TIRs em reais na linha e aqui TIR em dólar. Então, por exemplo, tem esse deal aqui, ele apresentou uma TIR de 39% em real, poxa, um ótimo deal, só que 6% em dólar. Então, assim, em dólar foi muito pior. Só que também tem outros deals, por exemplo, esse que teve uma TIR de 10% em real, que é ruim, mas apresentou uma TIR de 47% em dólar. Então, assim, em alguns você vai acertar, em alguns você vai errar, mas a resposta é: seja consistente, que essas variações elas acabam se compensando e no final você tem um delta não tão grande. Interessante. E olhando agora para a parte onde o capital é devolvido, né, a saída desses investimentos. Então, o que tem sido as melhores rotas de saída, né? É esperar lá um IPO, é fazer essa transação com estratégico? O que tem visto aí, o que esse estudo mostrou? A gente tem basicamente 4 tipos de saída que a gente coloca. Um é IPO, outra é venda para estratégico, outra é venda para outro private equity venture capital, e quarto é buybacks, né, onde acaba vendendo para o sócio anterior, né, e qual que é o ponto? A gente tem que tomar cuidado para não confundir no sentido. Deixa eu apresentar e depois eu comento. Mas basicamente, essa tabela ela apresenta a performance do deal por cada tipo de saída. Então aqui na amostra total, a gente vê que os ativos que saíram via IPO entregaram uma TIR de 68%, venda para estratégico 54%, venda para outro private equity 43%, buybacks -3%. Isso não quer dizer
que o que causou esse retorno foi a venda, foi o IPO, porque a amostra acaba sendo viesada, porque a empresa que conseguiu fazer o IPO é uma empresa que deu muito certo, a empresa que, né, teve sucesso, teve crescimento, né, e se tornou apta a fazer um IPO. Buybacks são empresas que foram mal, os ativos não performaram, não teve nenhum interessado, eles acabaram meio que vendendo a preço de banana para o controlador ou para o último acionista. Então tem o viés de amostra aqui. E até mais interessante nessas no meio, e aqui está misto. Então, trade sales aqui a gente coloca como estratégicos. Estratégicos tem também tanto empresas que foram muito bem, que o estratégico paga até prêmio por ter sinergias e tudo mais, e também empresas que andaram de lado e você acaba vendendo para o estratégico. Então, essa amostra ela é um pouquinho viesada. Então, a gente acha que a saída é mais uma consequência, né, de um trabalho bem feito ou não. Mas a gente acha, esse é um dado interessante. As empresas que chegaram num porte de IPO, elas conseguem apresentar um retorno interessante. Um outro dado que eu não trouxe aqui, talvez, deixa eu ver se eu consigo até pegar, mas a gente traz o retorno dessas empresas que fizeram IPO. Um ponto-chave é os gestores de private equity, eles conseguem manter um retorno interessante após o IPO? Ou será que os gestores de private equity deveriam desinvestir logo na sequência? Essa é uma análise que a gente fez. É, a pergunta os private equities, eles sabem fazer market timing? Ou assim que fizer a IPO, tem que vender o máximo possível, né? E o que a gente vê é que, curiosamente, os gestores de private equity, mesmo que fizeram IPO, tiveram um retorno interessante até o IPO, se eles vendem no momento do IPO, eles têm um retorno melhor do que se eles segurarem por um tempo pós o IPO para, eu acho que eu tenho mais informação e eu consigo vender no momento oportuno. A gente entende que a cabeça de mercados públicos é um pouquinho diferente da indústria de mercados privados, e acho que essa cabeça não é tão óbvio que você consegue ser bom com os dois chapéus, né? Então, às vezes, bons gestores de private equity que conseguem adicionar valor, conseguem tornar as empresas que eles investem aptas a IPO. Pós-IPO, eles não conseguem fazer market timing de quando é o melhor tempo a vender. E o que os dados mostram é o quanto mais eles puderem vender no IPO mesmo, melhor. Porque depois que está listado, o mercado está arbitrado e eles não mostram ter um conhecimento super diferencial em comparação com outros fundos de ação para saber qual que é o melhor momento de vender pós-IPO ou não. Quanto antes vender, melhor. E aqui na média, perdão, os ativos da nossa amostra, as empresas investidas por private equity que fizeram IPO, desde o IPO até o momento atual, óbvio que aqui também tem um pouco de viés de amostra, né, que acho que a bolsa balançou bastante, mas na média eles estão apresentando um retorno aqui de menos 20%. Então a gente vê, tem vários exemplos de alguns IPOs de tecnologia lá que, né, caiu 90%, algumas coisas bem, né, um pouquinho com retorno muito ruim. Na média é um retorno ruim pós-IPO. Óbvio que, de novo, né, acho que tem algum viés de amostra aqui, mas de qualquer forma a gente tem visto essa diferença também, essa tendência de private equity não saber fazer market timing nos Estados Unidos também. A gente achou um outro estudo interessante nos Estados Unidos que pesquisa exatamente isso. E lá é exatamente a mesma coisa. Um fundo de private equity, quando a empresa faz IPO, é melhor que ele venda no IPO, ao invés de ficar tentando acertar qual que é o melhor momento para venda após IPO. Porque esse market timing do gestor de private equity eles não têm. É uma mentalidade diferente. Muda o jogo, né? E é importante saber disso, né? Para reconhecer aí os melhores momentos. E
aqui, né, durante o estudo, durante o nosso papo, que a gente sempre falou de médias, né, da amostra de vocês ali, de retorno, de saídas e tudo. Tem algum caso, assim, ou alguns casos que tu acredita que sejam emblemáticos? Não vou nem dizer que um outlier que levou que teve um peso muito grande dentro da amostra, assim, mas casos que tu imagine que sejam emblemáticos, citando o nome ou não do case, né? Mas assim, saídas muito relevantes, outras que de repente tinham um grande peso dentro da amostra e não tiveram o melhor desempenho, mas fique à vontade aí o que tu puder abrir para nós. Não, acho que assim, de pontos emblemáticos, acho que para Venture Capital, com certeza, eu não vou falar nada que ninguém não saiba aqui, mas o caso de Nubank é assim, é um retorno muito, muito bom, é impressionante o que o Nubank fez, mas também o valor gerado para a indústria de Venture Capital, né? Então, é, o retorno é extremamente expressivo, apresentou retornos muito bons. E como eu falei, né, o mercado de VC ele segue essa Power Law. Então tem alguns exemplos. Acho que o Nubank obviamente é de longe o mais claro, porque não só é um retorno que a gente chama de paper money, né? Não é só o retorno ali da marcação da última rodada, não. É a empresa que fez todo o caminho, né? Ah, e ali de fato é algo com certeza muito, muito emblemático. Acho que tem outros casos, né, que a gente pode citar aqui. Até o primeiro unicórnio, né, que é 99 e por aí vai. São vários marcos, né, importantes para a indústria. A própria Pismo, que saiu recentemente, também é um outro caso extremamente de sucesso. Mas acho que os principais são os que passaram todas as etapas, né, que chegaram até o momento de fato de saída, hoje um IPO, que tiveram uma liquidez integral, né, que conseguiram gerar não só retorno no papel para os fundos, mas que apresentaram retornos, né, o que a gente chama de DPI, né, que gerou distribuição de fato aos cotistas dos fundos. E tu que tem à mão esse estudo aí e tá olhando para esses deals, né, em toda a tua atividade aí, o que tu vê que parece ser os maiores desafios desse mercado, né, seja para o lado que está captando, seja para o lado que está investindo, e o que tu acha que a gente pode esperar para o futuro, né, agora olhando mais um pouco pro bola de cristal e não pro que já aconteceu? De desafios, eu acho que também, de novo, eu acho que eu não vou falar nada que ninguém nunca tenha falado aqui, mas eu acho que muita gente brinca que momentos difíceis de captação são momentos bons de investimento e quando está muito fácil de captação são momentos ruins para investimento. Então a perna está sempre trocada nesse sentido, né? Mas é, em momentos difíceis de captação, se você é o gestor que consegue levantar capital, você está com dry powder, consegue fazer alocações, acho que você vai surfar uma onda muito melhor, você vai ter muito menos competição, você vai ter maior capacidade de entregar retornos interessantes, né? Isso no lado de captação, mas acho que é uma dificuldade ainda, né? Eu acho que o mercado brasileiro tem muito a evoluir. Eu acho que tem muitos cotistas ainda têm que entender o que é esse mercado, entender o que a gente chama muito de programa de investimento em alternativos, né? Não pode falar, agora eu quero investir, ter 10% da minha carteira em venture capital, vai lá e bota 10% num fundo só, e depois, não quero mais, depois vende. Não, a gente acredita muito em programa de longo prazo, construção de relacionamentos de longo prazo, diversificação, e isso toma tempo, né? Toma muito tempo. Acho que essa é uma dificuldade de catequização aí de muitos cotistas. Do lado de investimentos, eu acho que 2020, 2021, por um lado, foram anos de pouquíssima disciplina de investimentos, né? A gente viu valuations muito grandes e que totalmente descolados da realidade, o que obviamente não é interessante. Mas por outro lado, foram anos que a indústria de venture capital conseguiu atrair muitos talentos. Muitas pessoas saíram de outras, né, outras empresas, de outras indústrias, seja de consultoria, big corporations, etc., para migrar para o mundo de empreendedorismo, para o mundo de venture capital. Acho que isso é uma mudança importante comportamental dos talentos.
Isso é muito importante. Acho que isso foi muito saudável para a indústria. Obviamente, o custo de empreender hoje, né, em julho de 24, é muito diferente do que era em dezembro de 20. Né? O custo de empreender se tornou muito maior. Então, talvez tenha uma mudança, né, no apetite a empreender. Então, acho que um dos desafios é continuar mantendo essa atratividade para novos talentos para a indústria de VC. Boa, muito bom ouvir tudo isso. E acho que a gente passou aqui por, se não todos, assim, os pontos talvez mais relevantes aí dentro do estudo, né? E o que para ti seria uma mensagem final para a galera que está escutando aqui, está nos ouvindo, está nos vendo, né? Teve alguns que, como eu, devem escutar no carro, talvez não tenham visto os gráficos, mas recomendo que depois pare e dê uma olhada lá, dá o pause na hora do gráfico para olhar bem direitinho. Depois talvez a gente coloque lá um link para baixar o estudo, né? Então, assim, poder aprofundar um pouco mais, mas fica aí contigo para uma mensagem final. Já aproveito para te agradecer aí pela presença, né? Agradecer também a Spectra, a BVCap, o INSPER, né? Que lideram esses estudos, e são diversos estudos, né? Que o Fred citou aqui ao longo do episódio. Então, é muito material para a gente compreender mais sobre esse mercado, né? Então, já faço o agradecimento por nos ceder esse tempo, mas por também continuar trazendo essas informações para o mercado, que isso é relevantíssimo aí para o amadurecimento do nosso mercado. Agradeço o tempo, agradeço o convite de ter a chance de apresentar não só a Spectra, mas também os estudos. Acho que a gente foca muito nessa parte de passar conhecimento para a indústria, né? Como eu falei, acho que a indústria tem muito a aprender ainda, né? E acho que quanto mais estudos, mais insights, mais informações baseadas em dados mesmo, melhor. E acho que isso é um pouco do que a gente tenta fazer, né? Sempre dados com base na CVM ou informações que a gente recebe, mas a gente tenta agregar o máximo de informação e passar para o mercado. Então a gente acha que isso é extremamente importante, não só para a gente, mas também para o mercado como um todo. Então agradeço bastante a oportunidade. Sobre a mensagem final, eu acho que resumindo um pouco do que a gente falou aqui, eu acho que a gente acredita muito na indústria de alternativos, mas não só acredita, como os dados corroboram isso, mostram que a indústria ela sim entrega retornos em excesso à Ibovespa, entrega retornos em excesso a diversos outros ativos. Então é um mercado interessante a se ter, só que sempre focar num programa consistente de alocação, não pode, esse ano eu quero investir, depois eu não quero mais. Eu acho que a gente acredita muito no modelo de construir um programa de fato, né? Com diversificação, com calma, paciência, sempre com consistência. A gente acredita bastante nisso e a gente acha que é o mecanismo correto, assim, investir nessa indústria. Boa. Então, obrigado também a você que nos assistiu, que nos ouviu até aqui. Se você veio especificamente nesse episódio aqui com o Fred, pode ter certeza que se olhar lá nos nossos outros episódios também tem bastante conteúdo interessante para trás, mas também para frente, né? Vamos continuar chamando pessoas muito relevantes desse mercado, trazendo sempre mais conteúdo para você. Muito obrigado e até uma próxima.